Olá, gente, boa tarde. Estamos começando o nosso Band Empresarial e essa terça a gente vem com um assunto bem provocador para você, empresário. Vendo minha empresa? Você que está capitalizado, compra uma empresa? É isso, a gente vai falar aqui de M&A, vulgarmente conhecido de fusões e aquisições. E para falar sobre isso, trazendo aqui um grande amigo que já participou, assim como eu, de processos como esse, meu querido amigo, empresário e hoje conselheiro de várias empresas, meu querido Roberto Valverde. Prazer ter você aqui no nosso Band Empresarial. Prazer, Azevedinho. Boa tarde a todos aí da audiência que estão nos acompanhando. Roberto, me fala um pouquinho, como você está aqui? Eu me lembro de Roberto Valverde lá de um tempo atrás, em que estava ainda ávido por fazer uma empresa de estacionamento crescer. Exato. Esse foi o sonho principal da Meta aí há 22 anos, mais ou menos atrás, com a empresa que eu fundei em Salvador, mas eu não tinha a menor ideia para onde que esse negócio poderia caminhar. E o resumo dessa história é que muitos anos errando, aprendendo com os próprios erros para poder minimizar os problemas. E eu tive um pouco de sorte também, estar no momento certo e conseguir pegar a companhia e preparar para trazer um investidor para poder crescer ela a nível da América Latina. E foi esse o desenho que nós fizemos em 2016, quando eu vendi a empresa para um grande fundo de private equity, para poder consolidar o setor. Mas essa foi a primeira entrada de um private equity que foi em 2016, mas depois você teve uma outra rodada. Exato. O segundo momento que foi tão importante quanto isso foi no ano passado, quando nós fizemos a fusão da empresa com a maior multinacional francesa de mobilidade urbana do mundo. Então, de fato, agora a companhia tomou um outro patamar que já era grande, quase que dobramos de tamanho, e foi um outro grande aprendizado, um outro grande processo de fazer uma fusão de dois gigantes consolidando o mesmo setor no mesmo continente. Qual é essa empresa? Está aqui presente ainda muito forte na Bahia. Fala aí um pouquinho para o nosso telespectador. A empresa se chama Índigo, foi feita a fusão com a Paribem, o grupo Paribem do qual eu era acionista. E a Índigo tem operações de estacionamento na Bahia, tem presença forte em shoppings, em hospitais aqui, sempre visando negócio de longo prazo e fazendo aporte de capital e empregando as melhores tecnologias. Que espetáculo. É isso aí, gente. No caso dele, fez sentido. E aí é que eu vou perguntar. O que é que define que é bom fazer esse deal? Ou vender a sua empresa, ou de alguma forma, seja para o lado também de lá, o comprador, fazer a aquisição? Acho que são 3 pontos importantes. O primeiro é a sua visão enquanto empresário e fundador do negócio, como você vê sua companhia nos próximos 10 anos. Acho que isso responde uma série de perguntas para o segundo passo já que eu entendi que minha empresa ela pode desaparecer ou ela pode crescer, o que eu devo fazer para poder chegar nesse segundo ponto, alinhado com essa expectativa pessoal. E o terceiro preparar a empresa para arrumar um investidor, porque não basta apenas ter a visão, não basta ter a vontade, mas a companhia precisa estar sexy. Ela precisa estar montada para quando o investidor venha, todo o rito processual de avaliação da companhia passe por um processo de due diligence sem nenhum grande problema, o empreendedor não tome susto ou fique frustrado ou decepcionado se o negócio não acontecer ou se acontecer de uma maneira muito ruim. O susto não quer dizer, aí às vezes há um parâmetro que fala com relação a isso, ou até mesmo um misticismo. Minha empresa deve. Isso não quer dizer que não se faça ou sua empresa não seja muito bem olhada por um comprador. Às vezes é o momento que ela está passando, mas isso é possível de resolver em função da gestão, ou seja lá, do que o comprador olha, não é, Roberto? Aliás, o comprador adora uma pechincha, uma bolachinha quebrada. Então, se ele pega uma companhia que tem as finanças ok, e tem um nível de dívida calculado, ele vai te oferecer um valor menor, porque ele está entendendo que você está num momento financeiramente delicado e vai colocar isso na conta do preço com as respectivas garantias. Da ponta do vendedor não se assuste, uma empresa que tem dívida não significa que ela não possa ter vendida. A questão qual é o nível do endividamento que essa empresa contraiu ao longo do tempo. A clareza dessa dívida. Como ela pode ser resolvida no curto, médio e longo prazo. E qual é o custo de capital que você está trazendo para a companhia para poder vender essa empresa com o custo da dívida embutido no valor da venda? Entendi bem, entender bem. Veja aí. Então,
Não há um temor em relação a isso, mas você precisa se preparar. E aí, que conselho você dá, Roberto? É contratação desde o início da companhia ou no meio desse caminho que você entende que a empresa tem que ser preparada, de uma contabilidade, de uma auditoria efetiva? Tem que ter timbre, tem que ter marca? Não. Primeiro, uma coisa para a gente desmistificar. Para ter as finanças em dia, não significa que você precisa auditá-la anualmente por uma Big Four. Você precisa ter pelo menos um bom diretor financeiro, ou um CFO, ou um acionista que controle muito bem os processos de governança financeira, que geralmente é aí onde está o maior buraco de várias empresas que não passam na diligência. Porque o DRE da companhia não fala com a geração de caixa que o empreendedor vê na tabela de Excel. Então essa é a primeira recomendação. A segunda é, para poder preparar a companhia para passar por um processo de diligência, o empresário também precisa de um coach mental, ele precisa estar preparado para esse momento, ele precisa melhorar a governança da companhia. Então, uma outra dica que eu dou é, monte um conselho consultivo, nada de conselho formal, conselho hands-on, que bota a mão na massa para te ajudar com as melhores práticas. Que práticas são essas? Ter um nível de diretoria ou de funcionários de melhor qualidade, ter um alinhamento de visão de médio e longo prazo para quando o investidor lhe perguntar, você saber para onde a companhia vá, ter processos financeiros bem controlados. E, por fim, você deve fazer uma auditoria, você pode controlar uma auditoria terceira com a boa contabilidade, e a recomendação é que muitas vezes a contabilidade deve ser interna e não externa, porque o investidor ele valoriza esse tipo de prática. E aí você toca num ponto, aliás, 2 pontos que eu acho bem interessantes. Primeiro é o seguinte, CFO, CEO, ou seja, a companhia tem que estar nesse nível de governança para que ela possa se sentir mais segura para poder trabalhar ou não. O nome CEO é apenas uma nomenclatura que até assusta porque parece que são grandes salários. Exatamente, então, por isso que eu estou lhe provocando. Vamos substituir por bons gerentes? Por exemplo, qual é o pecado que o empresário geralmente comete na área financeira? Ele acha que gerente financeiro é contas a pagar e contas a receber. Isso nada mais é do que uma boa controladoria seguida de um fluxo de contas a pagar. Não é isso que a gente está falando aqui. Um bom gerente financeiro, ele controla todos os processos de entrada, de saída, tem todos os elementos que comprovam o resultado que a companhia está tendo mês a mês, o EBITDA, que é a geração de caixa abatendo os impostos, o endividamento que a empresa tem, a equação da geração de caixa, a aplicação de maneira saudável do dinheiro, e a empresa está trabalhando sobre um regime de metas com um painel à vista para que todos acompanhem o que a empresa está fazendo em tempo real. E aí a gente volta àquela questão do conselho que você diz. Eu sempre tive por hábito, Roberto, ouvir pessoas, não diria nem que um passo na frente ou um passo atrás, mas com experiências vividas que eu pudesse de alguma forma absorver. Geralmente as pessoas, para chegar nisso, são pessoas mais velhas, evidentemente, já passaram por algumas experiências dessa. Não precisa, evidentemente, estar envolvendo a idade da pessoa física, mas sim a prática da coisa. E o que eu percebo disso é que nesses conselhos, às vezes as pessoas montam um conselho de pessoas da mesma atividade, pessoas que cometem os mesmos erros. Eu acho, na minha opinião, que você deve diversificar mais para você ouvir experiências e vir alguém que realmente venha no propósito de lhe dar uma provocada. O que é que Roberto Valverde pensa em relação a isso? Eu vou dar a minha própria experiência. Antes de vender a minha empresa, eu montei um próprio conselho consultivo na minha companhia. Eram de 2 executivos diferentes. Qual que era o skill de cada um deles? Um era a pegada de financeira. Já acostumado a fazer fusões de empresas, ele olhava fluxo de caixa, olhava DRE, olhava a pegadinha contábil em que o resultado podia ir para cima, olhava para baixo. O segundo, ele tinha habilidade de operação e tecnologia. Então, esses 2 perfis complementares ao meu, que era um cara de novos negócios e do setor de mobilidade urbana. Então, eles não entendiam nada do meu setor, mas com a experiência de longa prática, eles rapidamente conseguiram entender para onde meu negócio ia. E nessa troca, a gente conseguiu alinhar uma visão de médio e longo prazo para a empresa. Então, a recomendação que eu dou é, primeiro, não quero um conselho com várias pessoas, no máximo 3. Segundo, pessoas de habilidades correlatas e diferentes. Perfeito. Não precisa ser do seu setor. E quarta, por favor, tragam pessoas que pelo menos já tenham experiência empreendendo também. Consultor é bom, mas ter consultor apenas numa pegada de conselho talvez não seja a dinâmica apropriada. Porque o que o empresário mais precisa são de pessoas que, com a sua opinião,
deem os próximos passos ou ajude o empresário a tomar os próximos passos e aquela reunião vira uma espécie de follow-up, em que o empresário acaba entendendo que ele tem uma espécie de novo chefe amigo, que é o conselho que vai te cobrar os próprios resultados que você prometeu para a companhia naquele ano fiscal, por exemplo. Então, o conselho está ali para poder ajudar, te dizer o que ele acha que você deve fazer, te alertar dos perigos de tomadas de decisões equivocadas, inclusive te ajuda com contatos para contratação de novas pessoas, com orientação de advisors para fazer operação, de futuros compradores, e isso é um bom conselho. Perfeito. E aí chega um ponto que é talvez um ponto bastante nervoso, pelo menos no que eu vivi, e que às vezes a gente pensa por dominar a sua empresa, o setor que você está, que você domina a precificação da empresa. E que por muitas vezes existe já um default alinhado pelo próprio mercado, ou muitas vezes é aquilo ali. Que é que você vê? Que dica você dá disso? Porque é um dilema isso. Viu? Primeiro, contrate um bom terapeuta, porque você vai se frustrar. O empresário, por si só, ele é vaidoso, porque como ele pegou a empresa do zero, e ele montou, e ele chegou naquele ponto cheio de cicatrizes, ele já atribui um valor implícito, moral, frente à experiência desgastante que ele teve para a própria empresa. Mas o investidor não quer saber disso, ele quer saber do número. Então, primeira é essa aceitação. Segundo é o seguinte, lembra que eu falei que você precisa ter um bom gerente financeiro, um CFO? Esse cara, junto com esse conselho, consegue lhe dizer exatamente, aproximadamente, quanto a sua empresa vai valer. Porque as métricas de avaliação de uma companhia de mercado real, de economia real ou de tecnologia são as mesmas. O que eles vão olhar são os bullets de orientação de quanto sua empresa vai valer. Então, você já pode se antecipar esse movimento e já saber do seu próprio gerente financeiro quais são os números que sua empresa tem, qual é o valor arbitrado depois de uma diligência, todos os esqueletos que você achou que estava escondendo, eles vão pegar e vão colocar isso no preço. Dessa maneira, você se prepara para não se aborrecer muito. Você irá se aborrecer, mas você vai se aborrecer menos. Ô, Roberto, e eu digo muito o seguinte, é um momento que vem o famoso dilema. Vou ou não vou? Né? Até porque você criou uma expectativa em cima desse negócio. E aí, como é que você resolve isso? Porque eles têm, inclusive, a metodologia de tentar te mostrar. E aí você incorre numa pergunta que eu vejo muito em alguns lugares que eu participo, que é, poxa, isso eu mesmo faço, por que eu vou pegar isso da empresa? Se é para ter este número, eu mesmo vou produzi-lo. Como resolver isso, tirar isso da cabeça? Acho que o empresário ele precisa ser muito honesto com ele mesmo, fazer aquele exercício de ficar pelado na frente do espelho, despido, e se perguntar realmente, eu tenho capacidade sozinho de fazer tudo isso para chegar desse ponto que eu estou para o outro? Essa resposta tem que ser muito honesta. Porque se a resposta for sim, a segunda é, tá bom, se eu vou conseguir fazer sozinho, em quanto tempo? 3, que variáveis você controla para garantir que sua empresa vai chegar naquele ponto e que não existem agentes externos que irão ameaçar a sua companhia, ou seu setor pode mudar drasticamente, ou sua empresa pode precisar de caixa. Então, esses questionamentos têm que ser feitos para levar em consideração o fato de você vender uma empresa. A venda de uma companhia não se trata meramente de uma questão de número, mas sim uma questão de estratégia mais número. Então, esse é o pecado capital que o empresário muitas vezes ele incorre e ele recua na tomada de decisão de vender e quando ele resolve voltar para a mesa, a empresa já está valendo metade do que ele pensou. Eu já comprei empresa assim, porque o empresário demorou 2 anos para dizer um sim e o mercado mudou tanto que a companhia foi comprada pela metade do preço. É isso aí, gente. Veja quanto assunto. E a gente vai entrar ainda. É a minha empresa, qual o tamanho, eu posso vender, qual o olhar que se tem a partir de quanto de faturamento. Isso e muito mais aqui no nosso Band Empresarial. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com Roberto Valverde falando sobre M&A, fusões e aquisições. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Voltamos, pessoal, aqui com o nosso Band Empresarial, conversando com Roberto Valverde, empresário e conselheiro de empresas, falando sobre algo tão importante no mundo empresarial, as fusões e aquisições. Isso aí, Roberto.
a gente estava conversando e você falava da questão das empresas, como fazer, etc. Falamos um bocado de coisa, mas eu pergunto, isso está possível para qualquer empresa? Qual é o ponto, alguma linha de horizonte em termos de faturamento e tamanho da empresa? Como é que você vê isso? Sim. Alguns fatores aí eu vou dividir por setor. Empresas de economia real, né? Ela precisa ter um EBITDA anual de no mínimo 3 a 5 milhões de reais. Um EBITDA abaixo disso torna a empresa pouco atraente para que o investidor compre, porque ele faz uma métrica num múltiplo sobre o EBITDA que a empresa gera de caixa. Então vamos explicar. Se a empresa gera lá no seu PL lá... Geração de caixa. Geração de caixa, então, primeiro. Então, você gera lá 2 milhões. 2 milhões a 3 de mínimo, você pode ter algum investidor que está de olho na tese de consolidação do setor em que a sua empresa estiver inserida, e aí você pode ser adquirido para ser dali um veículo de aquisição de outras companhias, ou você vai ser uma outra empresa adquirida dentro de um portfólio de outras que já vão sendo adquiridas ao longo do tempo. Esse é o EBITDA menor, né? Obviamente que várias companhias com EBITDA de 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80 milhões de reais são EBITDAs que chamam muito mais a atenção do investidor de grande porte. Empresa de tecnologia, startups, elas são feitas às rodadas. E as métricas não são sobre a geração de caixa, mas sim sobre qual é a tese encabeçada, qual que é a tecnologia, qual que é o percentual de crescimento que ela tem, qual que é o faturamento anual que ela tem hoje e para onde que ela deve chegar nos próximos anos e se ela pretende ser uma tese globalizada, ou seja, se uma startup, por exemplo, fundada em Salvador, se ela tem condição de estar no mundo inteiro e a que tempo. Então, a sua startup pode ser adquirida por alguma outra empresa de tecnologia maior que entende que o que você montou é acessório dela, ou a sua própria startup crescendo sozinha pode receber aportes na métrica de valuation, como outras tantas acontecem, com os fundos de venture capital injetando dinheiro para que ela cresça. Com calma, com calma. Você vê que o cara é uma máquina que vai falando. Venture capital. Explica para o nosso telespectador. O venture capital é o nome de inglês para português, traduzindo, é capital de risco. São investidores que, como investidores de private equity que olham empresas de economia real, a palavra de risco é porque, como startup é um negócio que está começando praticamente do zero, sem caixa, você botar dinheiro numa empresa que está começando e ela não se paga é mais arriscado. Então, esse é o nome. Então, as rodadas são feitas para que a empresa tenha um faturamento maior, para que diminua o risco do investimento, para que ela se mostre sustentável. Por exemplo, fundos de private equity, que são fundos de investimento de capital privado, não investem ou não investiam em startups, porque a métrica é a empresa que gera caixa. Então, startup não gera caixa, private equity não pode comprar. Agora o mercado deu uma mudada, porque os fundos de private equity de olho nos retornos, nos múltiplos de retorno maior do que empresas de economia dão, eles estão abrindo um braço de veiculação só para entrar em empresas de tecnologia também. Perfeito. E aí é que a gente pensa na questão e que muita gente fica... Onde é que isso para, né? Ou seja... novas rodadas e não vai dando, eu tenho que encontrar um outro, eu tenho que encontrar outro. Consegue ter um vislumbramento disso, Roberto? Para todo empresário de startup, que eu dou a recomendação tenha muito cuidado que tipo de rodada você vai fazer, que momento você vai fazer. Não peça demais, porque se você avaliar sua companhia muito no início, no chamado early stage, quando ela está começando, lá na frente não vai existir investidor para botar um dinheiro novo, porque sua empresa vai estar cara demais. Aí você vai estar o chamado down round, que a gente brinca. Sua empresa vai perder valor. E você, como sócio, vai tomando diluições. Então, eu já vi muito empresário ficar 5, 7, 8 anos na empresa e trabalhando para o dinheiro de investidor, porque ele tomou tanta diluição, fez tanta rodada errada, que o cara fica desmotivado, porque ele tem 3, 5% de uma empresa depois de 8 anos, não vai ter dinheiro e os investidores foram dando saída nos seus múltiplos de 3 a 5 vezes e o empresário fica sem absolutamente nada no bolso. Como é que você vê a Bahia nisso? Como é que está a Bahia nesse sentido? O que eu vejo são, por muitas vezes, a economia real sobressaindo ou o empresário com medo de fazer esse tipo de movimento. Enfim, como é que nós estamos? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Setor de saúde, houve uma consolidação importante a nível nacional. Então, empresas baianas aqui, me refiro a clínicas,
me refiro a hospitais, foram adquiridos por grandes grupos. E os empreendedores locais ganharam muito dinheiro. Não tão somente fruto do trabalho que eles bem fizeram com os seus negócios locais, mas porque o fundo, consolidando um setor a nível nacional, de olho no mercado baiano, foi em busca de comprar empresas. E essas empresas, elas estavam preparadas para arrumar um investidor. Talvez o empresário nem soubesse que esse movimento fosse acontecer, mas foi um movimento natural. E o que aconteceu também foi um efeito cascata dominó saudável. Um empresário de uma clínica, ele viu o concorrente sendo comprado, ele falou, opa, tem dinheiro na mesa, deixa eu me preparar aqui, porque eu também quero ser comprado. Mas o de preparar também não é da noite para o dia, né? 1 a 2 anos no mínimo, de prazo. Mas respondendo a sua pergunta é... E aí eu vou, antes de você fazer, eu vou botar outra por cima. É diferente do movimento que houve das farmácias. Teve gente aqui que tem arriscado não sair de casa de férias, porque quando voltasse a casa dele estava ocupada por uma farmácia. Houve um movimento muito grande, mas nesse caso eu não vi como os empresários locais preparados para poder fazer esse tipo de business. Seu exemplo foi muito bem colocado. E o setor de farmácias, ele teve um agravante. As farmácias, em sua maioria as locais, elas não estavam preparadas para arrumar investidor. E demoraram muito para tomar decisão e arrumar governança. E no setor de farmácia, várias aquisições foram desastradas, ao ponto que um grupo pediu recuperação judicial, porque comprou tanta farmácia errada sem entender nada, que é um negócio que mexe muito com estoque, com o valor da compra, que o preço é dinâmico, e aí ficou um esqueleto aí de um monte de farmácia solta. E 2 grupos praticamente consolidaram todo o setor e empresas locais meio que não participaram dessa onda, à exceção do grupo de Fortaleza e um do Pará que conseguiram ser bem-sucedidos, mas não foi um case bem-sucedido olhando para o mercado local. Já o ecossistema na Bahia, na minha visão, de empresas de economia real, eu diria que nós estamos ainda muito atrás do que acontece a nível sul-sudeste. E muito isso por conta do nível de governança e divisão dos empresários. Eu acho que a conexão entre a Bahia, o Nordeste e empresários de outros estados do Brasil e a nível internacional, ela precisa acontecer de maneira constante. As melhores práticas, elas precisam ser trocadas. As empresas familiares aqui, elas precisam eleger seus sucessores, mandando seus filhos, que serão os seus próximos CEOs executivos, para morarem fora, para pegarem melhores práticas lá, para morarem em São Paulo, para trabalhar em grandes grupos e trazerem essa ferramenta para dentro de casa. Curitiba fez esse dever de casa. Curitiba tinha o apelido de ser o quintal de São Paulo, porque, pejorativamente, como eles ficam lá nos tool de empresas extremamente locais, muito fechadas, o curitibano com medo do mercado ser tomado por paulistas. Depois que eles desmitificaram, o mercado de Curitiba é outro para empresas de economia real. É super pulsante. Mas aqui há um mito. Então, está uma coisa aqui, digamos assim, paradoxal, porque o que se vê é muita gente saindo, os filhos não ficando na Bahia, porque a Bahia não está fazendo negócios. O Band empresarial nasce até um pouco com esse propósito, mostrar que aqui tem gente como Roberto Valverde, que aqui tem gente bacana fazendo e produzindo e que pode ser feito deal aqui. Mas os filhos têm saído e aí esse capital inteligente que vai acaba não retornando. É verdade. Um paradoxo. Mas quando o filho sai e ele é sucessor de um grande grupo, o que é a minoria dos casos, ele até volta. Mas na maioria dos casos ele não volta porque ele chega em São Paulo, por exemplo, e vê condições empresariais tão interessantes, bons salários, bom nível intelectual de pessoas. Isso é um movimento de longo prazo. Eu não acho que isso vai acontecer com a Bahia, que por sinal já está atrasada em 5 anos, mas em 10, 15 anos para frente. Se fizermos o dever de casa agora. Que dever de casa é esse? Primeira coisa, políticas de trazer empresas de fora para terem sedes aqui. É um movimento que outras cidades todas no mundo fizeram para dar certo. Já que você não consegue segurar o capital humano aqui, estimule para que eles voltem. Portugal tem feito esse trabalho. Então, por exemplo, não me refiro aqui a benefícios e benevolências do poder público para trazer empresas com conflito de interesse, mas eu me refiro a um movimento estruturado para trazerem empresas, para pelo menos terem filiais aqui, olhando Salvador como uma regional Nordeste, e começar a trazer os executivos de fora para morarem aqui. E aí você começa o intercâmbio cultural. Florianópolis é um exemplo muito bem sucedido sobre isso. Inclusive, na pandemia, vários executivos de São Paulo foram morar em Santa Catarina, pela proximidade de São Paulo, e começaram a investir e levar seus negócios para lá, porque a mão de obra era 30% mais barata, vivendo num lugar muito melhor. Salvador tem uma qualidade de vida interessante. As pessoas querem vir morar aqui.
Tem gente boa morando aqui, mas as pessoas boas que estão aqui acabam pegando um avião para São Paulo para fazer negócio. Inclusive eu faço isso, uma semana por mês. Eu adoraria não ter que ir para São Paulo e ficar aqui quase todo o tempo fazendo negócio. Mas eu acho que essa realidade nossa ainda é muito distante. Perfeito. Agora, você não acha, Roberto, que a gente precisa se mostrar mais? O que eu vejo também é que os clubes de negócios, os clubes de empresários se juntando, a transferência de conhecimento, que é uma dificuldade incrível ainda. Ou seja, há um velho ditado, que eu acho que isso tem que ser desmistificado, de que caranguejo se cozinha aqui na Bahia, você precisa fechar a panela, porque um puxa o outro para baixo. Então, isso, de alguma forma, eu quero mandar um abraço, inclusive, em loco aqui para nosso querido Carlos Falcão, que tenta de uma forma com o Made in Bahia e com o Grupo Empresarial, Renato Torinho, em tantos outros bons que estão consolidando isso, tentando vislumbrar isso, porque senão a gente vai ficar nesse mesmo processo e não sai, né? Eu concordo com você. A cultura ainda é um aspecto que nos atrapalha. E é meio antagônico isso, porque como a gente tem a cultura da criatividade muito bem aflorada aqui, muito bem utilizada pelos artistas, exatamente. Por que não pegar esse mesmo aspecto e trazer para o lado empresarial de outros setores? Porque se você olhar a indústria da música, Carlinhos Brau, por exemplo, é um empresário fera. Fenômeno. Ele é bem sucedido e ele tem visão de negócio. Ele conseguiu criar um núcleo de negócios dentro daquilo que ele sabe fazer. Então, por que a gente não consegue ter outras pessoas em outras caixinhas fazendo a mesma coisa? O Axé Business, ele se virou para o Brasil e se tornou uma referência. Então, o baiano já mostrou que ele é possível fazer isso. Falta agora fazer o dever de casa para outros setores aqui. E eu vou dizer mais, a Bahia tem outros setores aqui que poderiam ser replicados no modelo. O modelo de saúde aqui, infraestrutura, olha o que está acontecendo lá no sul da Bahia, em Ilhéus, com o escoamento da ferrovia leste-oeste. Quanta oportunidade vai existir além do real estate do mercado imobiliário? Eu acho também, veja, se você for perguntar hoje, inclusive, Baiano, eu provoco vocês em relação a isso, Soteropolitano e tantas cidades vizinhas aqui, vocês já foram lá no Oeste, já foram em Barreiras, já foram em Luiz Eduardo Magalhães, começaram a entender o que é que pode estar isso. Muitas vezes fica uma discussão política em relação à ponte, mas já imaginou o que é que a ponte pode gerar de novos negócios lá do outro lado que a gente está falando, ou até mesmo aqui, com a facilidade de chegada? Quando a gente fala de empresa aérea, de viagem, é tanta coisa que envolve, que faz parte disso da infraestrutura, que eu acho que a gente tem que olhar e não ser meramente partidário A B. Perfeito. A gente tem que olhar que são as propostas que podem estar vindo. E aí eu acho que esse é um processo que você consegue, nessa nova sua função, né, Roberto, de já ter passado e ter liberado, já fizeram aí a aquisição quase completa, eu acho que da sua parte aí das ações, de partir essa nova função, de dar conselhos, participar de conselhos, tendo essa visão macro, ambiental, para poder estar ajudando novas pessoas a poder fazer isso, né? Como é que está isso? Exato, é uma delícia, né? Porque a gente acaba aprendendo setores do qual eu particularmente não tinha nenhuma experiência, então área de saúde, área de educação, área de tecnologia, logística, delivery de comida. E essa experiência que eu trago e tantas pessoas boas e maravilhosas que tem por aí, ajudando os empresários, as empresas a sair de um ponto e ir para outro, é maravilhoso, é um prazer, é magnífico poder ajudar. Eu acho que até uma forma de retribuir a sociedade, algo que ela fez por mim, e levar esse conhecimento. E o motivo até de eu ter voltado a morar na Bahia, depois de 6 anos aí em São Paulo direto, foi de trazer um pouquinho dessa experiência e ajudar de alguma maneira o ecossistema local. E tem muita gente boa com esse mesmo propósito aqui. É isso aí, gente. Como passa rápido quando o entrevistado tem esse conteúdo maravilhoso e quando o assunto provoca demais. Então você, empresário, você que está aí pensando em vender sua empresa, em mudar para outros patamares, responde aí como é que eu me vejo, como é que minha empresa vai estar daqui a 10 anos e se eu tenho condições de fazê-lo. É isso aí, minha gente. Estamos encerrando o nosso Band Empresarial, agradecendo a Roberto Valverde, empresário, amigo, conselheiro de empresas e um cara que a gente tem muito carinho e sempre aprender, apesar dessa jovialidade. Gosto muito de bater papo com ele. Mas nosso Band Empresarial está encerrando, mas terça-feira que vem estamos aqui de novo, na tela da Band, às terça-feiras, 13h30. Eu sou Azevedo Filho. Fique com a gente.